Olá, estamos aqui no ar para mais um programa Infância em Foco. Sou Raquel Vargas, gastropediatra. E eu sou a Clarissa Aires, pediatra. E aproveitando, esse período de verão que vem chegando, hoje vamos conversar um pouquinho mais sobre os cuidados no verão com as nossas crianças. E aí entra muita coisa, entra sol, praia, piscina, E sobre as proteções também dessas crianças. Então, Clá, vamos conversar um pouquinho sobre a partir de que idade, A gente tem bebezinho pequeno, a partir de que idade essa criança pode ser exposta, como ela pode ser exposta e os cuidados que a gente pode ter. É muito importante a gente esclarecer essas dúvidas, porque eu vejo muitos pais de recém-nascidos já perguntando: posso colocar o bebê no sol? Porque antigamente dizia que o sol era bom, Então, o bebê até 6 meses, ele não pode se expor diretamente ao sol. Isso não quer dizer que a gente não vá levá-lo passear ao ar livre, pegando a claridade, mas não o sol direto. Então, a gente precisa de proteções mecânicas, chapéuzinho, algum tipo de cobertinha que cubra ali o carrinho do bebê, mas é bem legal que ele seja exposto à claridade, mas não os raios do sol. Por que 6 meses? Porque a gente só pode começar a usar o protetor solar ou o filtro solar a partir dos 6 meses. Então, a idade é 6 meses, inicia o uso do filtro solar e aí pode sim se expor ao sol. E falando sobre filtro solar, existem filtros solares específicos para a idade, A gente sabe que para crianças maiores existem várias misturas, E quando a gente fala os bebezinhos, especialmente os primeiros 6 meses, a gente fala que são filtros solares do tipo físico, Então são produtos direcionados, claro, existem marcas específicas, mas geralmente no rótulo ali ele direciona que é para bebê, para a idade que precisa. Isso é importante também. Exato, então vai ser aquele protetor solar que fica branquinho, Que às vezes eu vejo que algumas famílias, eu não gosto porque fica branco, porque fica... Mas é isso, exatamente por ele ser um protetor solar físico, eles ainda não conseguiram, eu sei que a indústria tá trabalhando muito para isso, Para tentar deixar esse filtro menos aparente, mas é esse tipo de filtro mesmo que tem que ser usado e tem que conferir o rótulo para ter certeza que tá adequado para bebês acima de 6 meses, porque nós temos filtros para bebê de 6 meses a 2 anos e depois crianças a partir de 2 anos. Então tem que realmente cuidar o rótulo, na hora de comprar o filtro. E outra coisa é o tempo, Raquel, que a gente precisa reaplicar, porque muitos pais chegam no consultório e dizem: não, eu aplico todas as manhãs antes de ir para a escolinha. E é porque na escolinha tem os parquinhos, a criança fica ao ar livre, Legal, e depois quando é que é reaplicado? Não é. Opa! Então a gente precisa reaplicar o filtro depois de 3 horas, ou se a criança vai para a água, ou se ela sua muito. Então lembrar que o filtro precisa ser reaplicado, Importante também. E aí pensando em praia, mar, que a gente adora passear com as crianças e curtir, além de toda essa proteção de química mesmo do filtro solar, existe todas as roupinhas de proteção. E aí, além de ter, porque daí, obviamente, isso não isenta de usar o filtro, Então, tu passa o protetor solar, bota a roupinha de proteção. E uma dica bem legal, que eu acho, é pegar roupinhas bem coloridas mesmo, Aquelas mais fosforescentes que chamam a atenção, porque isso também é uma forma de cuidado e proteção com as nossas crianças, porque, infelizmente, a gente vê, de tempos em tempos, uma criança que a gente não encontra na praia, Então, obviamente, hoje em dia, além disso, existem as fitinhas, as pulseirinhas que fazem identificação. E são cuidados simples, mas que realmente fazem bastante diferença. Perfeito. Eu tava lembrando agora também, porque antes da praia, como a gente tá aí chegando no final do ano, já começam as piscinas, Então, a criança pode sim começar a frequentar a piscina a partir de 6 meses, que além do fato de reaplicar o protetor solar, é importante que assim que a criança saia da água, que a gente passe uma água sem nenhum produto, Então, porque a maioria das piscinas que a gente tem hoje, elas são de cloro.
tem algumas crianças que são alérgicas, então essas tem que ter mais cuidado, procurar outro tipo de piscina, mas o cloro em si, ele resseca muito a pele, e no verão já há um ressecamento normal da pele. Então, lembrar de tirar a roupinha da criança, dar um banho só com água e depois passar um hidratante. Então, é importante manter essa pele hidratada e a criança também hidratada. Ótima dica! E ainda pensando nisso no verão, a gente tá falando aqui sobre proteção solar, né, sobre os cuidados com a criança, mas me veio uma coisa muito importante de citar, e claro, isso não é só pro verão, mas especialmente agora, a proteção física das nossas áreas, né? A gente que tem piscina lá em casa, a gente sabe que o risco de afogamento aumenta muito nesse período, né? Porque as piscinas ficam muito mais expostas. Então, realmente, ter cerca de proteção. E depende a cerca, depende a forma, né? Eu geralmente não oriento lonas, porque as lonas são perigosas no sentido de que às vezes pode vir algum buraquinho em alguma lateral e isso ser um risco importante. Mesmo aquelas que a gente sobe em cima, que tem o peso adequado para os adultos subirem, mas cerca mesmo de proteção, a cerca adequada, alta, segura, a trava segura, né, porque também eles têm as mãozinhas rápidas e aprendem a abrir, então cercas altas com travas seguras são realmente importantes. Exatamente, Raquel. E, além disso, lembrarmos que crianças só podem estar em áreas que tem piscina, rio, praia, enfim, com supervisão total de um adulto, né? Então, a gente tem que lembrar disso, que a criança não pode estar sozinha. Porém, hoje a gente tem uma coisa, um termo, né, que se chama parentalidade distraída. Então, eu gosto de lembrar, não adianta você estar na piscina com a criança, porém, no celular. É 1 segundo para a criança se afogar e na internet tá cheio de vídeos mostrando situações em que a mãe e o pai estavam ao lado da criança e a criança mesmo assim se afogou. Então a gente tem que ter cuidado realmente com as nossas crianças, né? Perfeito. E para encerrar esse programa que a gente fala um pouquinho sobre o verão, lembrar, número 1, hidratação. Essa criança precisa estar com a sua garrafinha de água ali do lado o tempo inteiro. E lembrar também, falando em proteção, sobre as boias que a gente pode usar para as crianças. O que a gente mais indica, em geral, são aqueles coletinhos mesmo, né? Em geral, que são feitos de espuma e não infláveis e que possam cobrir o corpinho e até tem aqueles que emendam o bracinho junto, né? Perfeito, isso aí. Muito obrigada pela atenção de todos e esperamos vocês no próximo Infância em Foco. Tchau, tchau.